Olá, lindinhos e lindinhas. Aqui é a professora Ráulia, professora de inglês, e vou explicar para vocês o verbo to be, que nós já vimos anteriormente, né? Esse conteúdo é o conteúdo do 6º ano e a página é a página 73, 74 e 75. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos explicar somente até a número 5, ok? Vocês vão fazer e responder até 5 nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Nessa atividade da página 73, ela começa aqui embaixo, ok? Vocês vão responder as atividades de 1 a 4, ok? Para isso, vocês vão ler o texto que vocês já leram na aula anterior. Vocês vão responder lendo o texto aqui de cima sobre a Unicef, tá? Então, vocês vão responder a letra A e a letra B da número 1. O que vocês vão fazer na A e na B da número 1? Vocês vão circular o verbo to be. Vocês lembram quais são os verbos to be que nós vimos no vídeo anteriormente? Vocês já assistiram o vídeo, né? Explicando sobre o verbo to be. Então, vamos rever. O verbo to be, na forma afirmativa, é are, am, is e are. Então, ele na forma afirmativa, ok? Na forma negativa, nós temos... Basta colocar a palavrinha not na frente do verbo to be. Então, am not. Is not. Na forma abreviada vai ficar isn't. Deixa eu botar aqui. Vai ficar isn't, ok? Are not. Vai ficar aren't. Você pode usar um ou outro, ok? Então, vamos lá. Você vai observar a frase, a letra A e a letra B, e ver se o verbo to be, qual é o verbo to be, vai circular ele, tá? Vai circular a palavrinha, ok? Aqui na atividade aqui embaixo, ok? Então, vamos para a página 74. Página 74. Então, na número 2, você vai completar a frase na forma afirmativa ou negativa do verbo to be, ok? Vocês vão analisar a frase que está aqui e vai me dizer se a frase está, se o verbo to be que está nessa frase, se ele está na forma afirmativa ou negativa. Se tiver na afirmativa, você vai escrever affirmative form. Afirmative, vai pôr a palavra affirmative aqui. Ok? Se tiver na negativa, você vai escrever a palavrinha negative aqui no espaço, ok? 3. Você vai reescrever a frase, essa frase, aqui embaixo, trocando a forma completa pela forma abreviada na negativa que está aqui. Simplesmente isso. Muito simples, muito fácil. Na 4, vocês têm frases sobre a educação no mundo. Falando sobre a educação no mundo. Vocês vão completar a frase com o verbo to be, que está em negrito. Se você tiver dúvida na compreensão da frase, você pode usar o Google Tradutor para te ajudar a compreender a frase, ok? Compreenda a frase e veja qual verbo to be você vai colocar no espaço
aqui que você tem na frase, ok? Cada um desses passos é um verbo to be. Não esqueça de deixar de completar cada um deles, ok? Não deixe nada em branco, se possível. E na página 75, nós vamos fazer da 1 a 7, vocês vão completar, vão responder, mas para responder vocês vão ler esse texto que vocês já leram anteriormente. Então vocês, para responder das 5 até a 7, vocês vão responder com base nesse texto aqui que vocês já leram anteriormente. Leiam ele novamente, dá uma outra lida nele para responder as questões da 1 a 7, ok? Lembrando que nessa aula de agora vocês vão responder somente até a 5. As demais vocês vão responder na próxima aula, ok? Muito obrigada. Ah, não, falta 5. Vamos para 5 agora. A atividade número 5 vocês vão responder respostas curtas ou longas. Vocês vão responder as questões com base naquele texto lá. Então, você vai ler o texto, vocês já leram anteriormente, releia ele, e você vai responder a pergunta. Se você tiver dúvidas sobre o que significa a pergunta, lembrando que vocês já fizeram a compreensão na aula passada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar o Google Tradutor para traduzir alguma palavrinha que vocês não lembram, não sabem, ok? Então, aqui nós temos uma resposta curta. Quando eu tenho uma pergunta com o verbo to be, eu vou usar o mesmo verbo to be para responder. Então, a resposta que nós temos ali é yes, it is. O is, eu usei ele aqui na pergunta. Eu usei ele lá na pergunta. Então, o mesmo is da pergunta está na resposta. O it, ele está se referindo ao sujeito da pergunta. Quem é na terça de manhã? Isso é ter. Isso é ter uma coisa, né? Então, eu vou usar o pronome it para me referir a coisas. Se fosse aqui no lugar, fosse um pronome, por exemplo, he, que seria para homem, fosse ou o nome de uma pessoa, fosse John, ou qualquer, fosse o nome de uma pessoa na pergunta, você iria responder yes, o he, substituindo o nome da pessoa do homem. Se fosse mulher, seria she. E o verbo to be da pergunta, is. Se fosse na negativa, vamos apagar aqui. Se fosse na negativa, seria no. E aqui na negativa seria o verbo to be na negativa abreviado. Seria isso, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, na letra B, nós temos o sujeito da pergunta falando sobre o grupo de livros, né? Grupo de livros são coisas no plural. É uma coisa no plural, certo? Então, eu vou substituir livros pelo pronome they. Então, eu uso a resposta que eu quero dar aqui, analisando o texto, é que ela é negativa. Então, eu vou usar o no, o pronome they e o verbo to be da pergunta na negativa. Tá vendo? E aqui eu tenho um complemento que eu quis dar na resposta, certo? A pergunta me exige, no caso, então, um complemento.
Se eu quiser dar um complemento, eu coloco o complemento. Então, vocês vão responder a todas essas questões aqui em inglês, usando o verbo to be para responder respostas curtas. E se a pergunta exigir um complemento, vocês colocam um complemento, ok? Geralmente, quando a resposta não quer um complemento, a resposta vai ser somente sim ou não. Só que em inglês vocês têm que seguir todos aqueles passos para você colocar o sim ou não, que nós vimos ali em cima, que é essa partezinha aqui. O sim ou não em inglês e o rabichinho ali, aquela partezinha final, que eu tenho que colocar em inglês, ok? É isso. Nosso vídeo termina por aqui. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando o restante do conteúdo. Até mais.